Olá pessoal, sou eu, professor Luiz, professor de Química do Centro Educacional de Paula, não é? A gente está é, estamos na unidade 5 já, né, do terceiro ano, e agora a gente vai estudar os éster e ácidos carboxílicos. Bem, nessa unidade 5, né, ela é um pouco grande, ela é um pouco complexa, o conteúdo desse terceiro ano está um pouco mais complexo, é, na hora de montar a prova e na hora de montar atividades, eu vou fazer com que as coisas fiquem o mais simples possíveis, até porque eu vou montar uma aula pré-prova e vou tentar explicar de uma forma mais simples possível para a gente postar. A gente continua nessas aulas virtuais porque, bom, por causa da quarentena, não é? Na verdade, não é nenhuma quarentena, é um isolamento social. Enfim, vamos continuar com o nosso conteúdo e esperar que tudo dê certo até o final do ano. Bom, éster. Éster ele é todo um composto orgânico que apresenta a seguinte fórmula genérica, né? Onde a gente tem um carbono com ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. Ou seja, ele está fazendo três ligações com oxigênio. Mas no caso, ele tem uma ramificação. Esse R significa que ele tem uma ramificação, né? Um radical de um lado e um outro radical do outro, né? Uma outra ramificação do outro. Essas ramificações não são iguais, por isso que tem essa linha aí na frente, essa aspa aí na frente do segundo R. A gente tem um exemplo aí, né? Onde eu tenho o meu éster ligado a uma metila aqui de um lado e a uma etila aqui do outro, um etil aqui do outro, um metil de um lado e um etil de outro. Um met aqui e um et aqui. Tá, e nesse segundo ele tá ligado com um et de um lado, né? Um etil e um metil do outro. Eles não são iguais, eles são diferentes, presta atenção. Em um a gente tem um metil ligado com oxigênio e no outro a gente tem um etil ligado com oxigênio. No outro a gente tem um metil ligado com carbono e no outro a gente tem um etil ligado com carbono. Reação de esterificação. Os estéreis eles podem ser obtidos através da reação de esterificação, né? Um ácido carboxílico reage com um álcool para formar ésteres e água. Nesse caso, eu tenho o meu ácido carboxílico junto com o meu álcool, e nessa reação eu posso observar que eu formei um éster aqui, não é? Mais água. Bom, aí não tem muita coisa só para falar sobre essa reação, onde eu perdi um hidrogênio dessa ligação carbono-hidroxila aqui do meu ácido carboxílico. Eu perdi esse hidrogênio. Eu perdi essa hidroxila ligando aqui no meu álcool. E esse oxigênio se ligou com essa hidroxila formando água. E esse oxigênio que sobrou aqui do meu ácido carboxílico, ele se ligou com essa etila, com esse etil aqui do álcool, formando esse meu éster, não é? Mais a água. Bom, os ésteres, eles possuem grande importância na indústria de alimentos, né? Eles formam essências que são derivados de ácidos e álcoois de cadeia curta. Na indústria de alimentos, eles imitam sabor e aroma de frutas, né? Por esse motivo, eles são chamados de aromatizantes ou flavorizantes. Eles são usados em doces, balas, sorvetes, sucos artificiais e etc. Bom, exemplo de flavorizantes. Eu tenho o etanoato de butila, né? Ele tem uma essência que imita o sabor de maçã verde, né? Utilizado em balas e goma de mascar. Também em sorvetes. Eu, por exemplo, tenho aqui em casa agora, atualmente, sorvete, não, pó de massa de sorvete de maçã verde. Adoro. Gosto muito. Eu tenho aqui também o acetato de pentila, né? A essência que imita o sabor da banana. Bom, aquelas balas de banana que a gente tem, iogurte sabor banana, bom, acetato de pentila. Atranilato de metila, né? Ela é a essência natural da uva, né? Usado em sucos artificiais. Também tem as balas de uva e assim por diante.
Acetato de propila, né? Essência usado no sabor de pera, usado em gomas de mascar e balas. Bom, eu nunca vi nada de sabor pera por aí. Desconheço. Acho que eu vi um refrigerante sabor pera, mas ele não é nacional, ele vem da Coreia, se eu não me engano. Mas sobre pera eu não vejo muita química ligada a ele. Isso pra mim. Talvez alguém conheça algum produto aí relacionado com pera. Os ésteres de cadeia longa, eles são óleos e gorduras, né? Por exemplo, óleo de oliva, manteiga, margarina, sabão, eles são muito presentes no nosso cotidiano. E esses produtos são estéreis derivados de álcool e de ácido carboxílico, né? Os triglicerídeos são triésteres da glicerina que formam óleo de gordura. Por exemplo, aqui eu tenho um tipo de glicerina, não é? E eu tenho um triéster de glicerina. Presta atenção. Eu perdi o hidrogênio de todos e eu liguei com um oxigênio e uma ramificação. Ou seja, eu fiz uma ligação de éster, eu peguei a glicerina e e consegui transformar ela num éster, mais uma ramificação. Essa ramificação não interessa pra gente, pode ser qualquer coisa. Se o R é longo, né, o resultado é um óleo ou uma gordura, né? As ceras são estéreis, obtida a partir da reação de um ácido e um álcool, né, com grande número de carbonos. As ceras elas são usadas na fabricação de graxa para sapato, vela, cera para dar brilho em piso, papel, manteiga, sei lá. Tem várias coisas diferentes. Tem cera para cabelo, tem uma porrada de utilidade. A nomenclatura oficial da IUPAC, né, para os ésteres é feita a partir do hidrocarboneto correspondente terminado em ato, né? E a seguir a gente deve colocar a preposição de mais prefixo da ramificação terminada em ila. Por exemplo, hidrocarboneto mais ato de prefixo da ramificação mais ila. Exemplo, etanoato, por que etanoato? Etano, do etanol, aqui embaixo. Ato, etanoato de etila. Por quê? Porque eu tenho um etil aqui, ligado com carbono. Outro nome oficial desse ácido é acetato de etila. Observem que nesse éster o nome etanoato vem do ácido etanóico, enquanto o nome acetato vem do ácido acético. Portanto, uma das maneiras de se nomear os ésteres é a partir de seu ácido correspondente. Isso porque o éster resulta da reação de esterificação do ácido com álcool, formando éster e água. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Vocês não conseguem me responder, eu fico imaginando. Tomara que isso tenha ficado fácil para eles entenderem. Enfim. Outro exemplo, né, com as duas nomenclaturas, eu tenho o metanoato de propila, né, que é o ácido metanóico, que é pela IUPAC, né? Mas ele também pode ser chamado de formiato de propila, né, que é o ácido fórmico. Eu tenho o propanato de propila, que é o ácido propanoico, e o propionato de potila, que é o ácido propiônico. Eles são parecidos. No caso, é o mesmo desenho que ele tem, só que um vem de um ácido e o outro vem de outro. Um vem de um, outro vem de outro. Mas eles formam o mesmo componente, né? E aí eu também tenho o etanoato de butila, que é o ácido etanóico, pela IUPAC, né? Mas eu também posso chamar ele de acetato de butila, que ele vem do ácido acético. Apesar de existir as duas nomenclaturas, a recomendada é sempre a da IUPAC, pessoal. Por quê? Porque ela é universal, né? No caso, o mundo todo usa dela. Ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos eles são compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos de COOH. No caso, eu tenho a ligação do carbono fazendo ligação dupla com um oxigênio, e esse mesmo carbono ele vai fazer uma ligação simples com a hidroxila, né? Ligados à cadeia de carbono, ou seja, ele tem uma ramificação, um grupo principal. Esse grupo chama-se carboxila, né? Que é carbonila mais hidroxila.
Alguns ácidos carboxílicos, eu tenho CH3COOH, né? CH3CH2COOH, eu até tenho um anel benzênico aqui, ligando com o meu COOH. Os ácidos carboxílicos, eles são muito presentes no nosso cotidiano, né? O ácido mais simples que contém apenas um carbono é o ácido metanoico ou ácido fórmico, porque ácido fórmico ele vem da formiga, né? Ele recebeu esse nome fórmico porque ele vem da picada de formigas e de abelhas. Por que a picada da formiga dói tanto? Porque ela pica a gente, né? Ela faz aquele furo e ela joga esse ácido para machucar mesmo. Esse ácido é um líquido incolor, solúvel em água, com odor apimentado, forte e irritante. O contato com a pele pode causar bolhas parecidas com as causadas por queimadura, coceira e inchaço. Por isso que a gente coça muito quando uma formiga morde, pica, né? O ácido metanóico pode ser usado no tingimento de lã, curtimento de peles de animais como conservantes sucos de frutas, na produção de desinfetantes. Ele também é útil na indústria como fixador de corantes em tecidos, né? Na medicina, no tratamento do reumatismo também ele é usado. E assim por diante, né? Muitos materiais eles são usados em muitos ambientes diferentes. O ácido etanoico é o ácido carboxílico mais conhecido, também conhecido como ácido acético. Ele é responsável pelo cheiro e gosto azedo do vinagre. A palavra aceto significa azedo, né? Vinagre. Na origem do ácido etanóico, né, é desde a antiguidade, a partir de vinhos azedos, né? No vinagre, que é usado para temperar saladas, é utilizado apenas 5% de ácido etanóico, o resto é água. Bom, ácido acético é o vinagre, a gente utiliza ele em várias coisas. Em casa, tanto para... tem inúmeras posições, tem inúmeros usos. O ácido etanóico ele é um líquido incolor, de cheiro penetrante, né, sabor azedo e solúvel em água. Éster e éter e álcool. Ele comercialmente ele é vendido como ácido acético glacial, porque ele tem a propriedade de congelar a 16,7 graus Celsius, né, ficando com aspecto de gelo. Ele é usado na alimentação e na produção de alguns compostos orgânicos, como plástico, ésteres, acetatos de celulose, acetatos inorgânicos. A reação que forma o ácido etanóico é a seguinte: eu tenho um CH3CH2OH, né, mais O2. Um dos componentes da uva, né, e também do vinho é o ácido 2,3 hidroxibutanoico ou ácido tátrico, que ele foi descoberto pelo químico Louis Pasteur em 1848. Mas o vinho ele já era produzido muito antes, né? Começou a ser produzido 6.000 anos antes de Cristo. Ele é usado também em efervescentes, né, como sais de frutas. A gente também tem o ácido etanóico. Onde ele se liga com outro ácido etanóico, né? Ele faz uma ligação com ele mesmo. Gente. Outro ácido que a gente pode ser encontrado em algumas frutas é o ácido ascórbico, né? Que ele também é conhecido como a vitamina C. A vitamina C que a gente compra efervescente, ele é o ácido ascórbico, vocês podem ver lá, né? A gente também pode encontrar esse ácido nas frutas cítricas, como laranja, tangerina, limão, acerola, kiwi, ameixa, tomate, abacaxi, sei lá, e assim por diante. Vai encontrando fruta ácida que você encontra, né? Bem, a gente tem essa fórmula química aqui dele. Esse é o desenho, ele é um ciclo... Tananã, tananã, tananã. E, bom, é isso. Tem duas fórmulas diferentes para ele. As aminas, pessoal. As aminas, elas são compostos orgânicos nitrogenados, né? Elas, ao invés de terem o oxigênio, elas vão ter o nitrogênio. Derivado, teoricamente, por exemplo, da amônia, né? E pela substituição de um, dois ou três hidrogênios por grupo de alquila ou arila. Bom, existem alguns tipos de aminas, né? De acordo com o número de radicais que substituem os hidrogênios, né? Tem as aminas primárias,
que é um hidrogênio substituído por um radical orgânico. A gente tem esse exemplo aí. As aminas secundárias são dois hidrogênios constituídos por radicais orgânicos, ou seja, eu tirei dois hidrogênios e eu coloquei os radicais orgânicos, né? E as aminas terciárias, né, que são três hidrogênios constituídos por radicais orgânicos. As aminas, elas são muito presentes no nosso cotidiano, né? Elas estão presentes nos aminoácidos que formam as proteínas dos seres vivos, né, no nosso DNA. Por exemplo, a gente tem a trimetilamina, que é o odor do peixe podre. Ele é um pouco básico, por isso que a gente joga limão. A gente tem a 1,4-diaminobutano, né, que é a putrescina, um cheiro também muito ruim. E a 1,5-diaminopentano, que é a cadaverina. São todos cheiros bem desagradáveis, pessoal. A partir dessas substâncias, decorre a presença de aminas na decomposição de animais mortos, né? A trimetilamina é uma amina que faz parte do cheiro forte do peixe podre. Ai, que horror! A putrescina e a cadaverina são formadas na decomposição de cadáveres humanos. São todos cheiros muito ruins, né? Na indústria, as aminas elas são utilizadas como corante em alguns sabões e diversas sínteses orgânicas, né? O corante mais conhecido é a anilina. É um óleo incolor com odor aromático. O primeiro corante sintético foi obtido em 1771, né? Porém, a utilização e a preparação em escala industrial só aconteceu a partir do século XIX. O mecanismo de fixação de um corante na fibra varia conforme a estrutura das fibras, né? Proteica, sintética, etc. E dos corantes. O tingimento do tecido pela imersão em solução aquosa quente do corante ocorre devido à natureza ácida ou básica do corante. Bom, as aminas são muito utilizadas como corantes hoje em dia. Por exemplo, tem muita gente que usa anilina até para pintar cabelo, né? O primeiro corante sintético ele foi produzido em 1771, né, no século XVI, mas ele só foi usado no século XIX, né? Século XVI, não, século XVIII, mas ele só foi começar a ser produzido em escala industrial no século XIX, já em 1800. O mecanismo de fixação que ocorre na fibra, ela pode variar, né, se ela é proteica ou é sintética, ou seja, pode variar se for, por exemplo, algodão ou poliéster. E também pode variar do corante, né? O tingimento do tecido pela imersão em solução aquosa quente do corante ocorre devido à natureza ácida ou básica do corante. Algumas aminas elas são utilizadas como protetor solar, né? Como o ácido p-aminobenzenoico, também conhecido como PABA. Nomenclatura. As aminas, de acordo com a IUPAC, devem ser nomeadas com a terminação amina. Exemplo, metilamina, trimetilamina, etilmetilpropilamina, dietilamina, fenilamina, metanfetamina vem daqui, pessoal. Metanfetamina é uma amina. Bom, pessoal, a amida ela é todo um composto orgânico derivado teoricamente da amônia, NH3, né? Ela tem a substituição de um átomo de hidrogênio por um grupo acil. A fórmula genérica das amidas são essas aqui. Ao invés de eu, por exemplo, do meu éster, eu ter uma ligação simples com oxigênio ali embaixo, eu tenho uma ligação com um grupo de amina, NH2, né? E eu tenho uma ramificação, só uma ramificação. Eu posso até ter mais de uma. O meu nitrogênio, ao invés de ele estar ligado com dois hidrogênios, ele pode estar ligando com outra coisa também. Aqui a gente tem algumas aminas, né? Aqui eu tenho a dimetil, não sei o nome porque eu não lembro como a gente vai chamar. Aqui eu tenho, né? Uns exemplos de amidas, uma ligada com dois carbonos, outra fazendo uma ligada com a cadeia fechada e outra cadeia semi-fechada. O nitrogênio ele não deixava fechar. Eu tenho também uma
amida aqui, né, com dois grupos de aminas. E a utilidade, né? A amida, ela também pode ser mais conhecida como diamida, que também é mais conhecida como diamida, né? É a ureia, né? Ela é um sólido branco cristalino que é solúvel em água e ela é um dos produtos finais do metabolismo dos animais que ele é eliminado pela urina. Então, a gente também elimina ureia pela nossa urina. Na indústria química, ela é muito utilizada como fertilizante químico para fornecer nitrogênio ao solo, na alimentação do gado como matéria-prima para produzir plásticos e produtos farmacêuticos, medicamentos sedativos e como estabilizador de explosivos. Bom, a ureia ela tem muita utilidade, né? Não é só porque a gente produz ela na nossa urina, pela urina, que ela não vai ter utilidade. Ela é rica em nitrogênio e, bom, a gente aqui no Centro-Oeste, né, nosso solo é pobre em nitrogênio e fósforo. Aqui, no Centro-Oeste em geral, né, não só no Distrito Federal, eles colocam muita ureia ou muito fertilizante à base de hidrogênio, de nitrogênio, para fertilizar o solo, porque aqui a gente não tem esse nutriente no nosso solo. As arilas. Nitrilas, né, na verdade. Nitrilas, pessoal. As nitrilas, elas são compostos orgânicos nitrogenados que contêm um grupo funcional, né, de uma ligação tripla do carbono com o nitrogênio. Elas podem ser chamadas de cianetos. As nitrilas mais comuns são o cianeto de hidrogênio. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, o metanonitrila, né, ou cianeto de hidrogênio, ou gás cianídrico. Ele é um gás com cheiro de amêndoa e amargo, né, descoberto em 1782. A etanonitrila ou acetonitrila ou cianeto de metila é um líquido muito tóxico, sem coloração e de odor suave. As nitrilas de cadeia aberta, com até 14 átomos de carbono, são líquidos em temperatura ambiente e são insolúveis em água, e também elas são muito tóxicas. A nitrila insaturada mais importante é a acrinonitrila. E ela é usada na fabricação de polímeros acrílicos, né, como lãs sintéticas, o Orlon e assim por diante. Bom, aqui a gente tem alguns exercícios e, como eu já falei, eu não vou responder exercícios, ainda não. Eu vou fazer uma aula só com resolução de exercícios. Eu sugiro que vocês tentem responder esses exercícios. Qualquer coisa vocês me mandem mensagens. Qualquer coisa vocês me mandem mensagens para que eu consiga tirar a dúvida de vocês. E tá aqui o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida. É sempre bom vocês me enviarem mensagem se vocês estão com dúvida, porque, bom, às vezes eu não sei qual a dificuldade que vocês têm, principalmente aulas em casa, né? Aulas em casa não, aulas virtuais, eu não tenho contato direto com vocês. Então é sempre bom vocês tentarem me mandar as dúvidas que vocês têm para eu tentar tirar.